Ordem do Graal na Terra, uma busca pela resposta da existência. Nosso entrevistado está aqui nos estúdios, Antônio César Domingues Edo. Ele é espiritualista e já pertenceu à Ordem do Graal. Bom dia, Antônio César. Bom Prazer dia. tê-lo aqui. Prazer meu. Bom dia a todos os ouvintes. Tenham um abençoado dia. Esta Ordem do Graal na Terra, o que é? Uma religião, uma filosofia? A Ordem do Graal na Terra surgiu a partir da obra de um escritor alemão chamado Oscar Ernest Benyard, que viveu de 1875 a 1941. E ele escreveu uma obra chamada Mensagem do Graal, na Luz da Verdade. E ela se espalhou, a partir dessa obra, ela se espalhou para algumas regiões do mundo, e inclusive para o Brasil. No Brasil, teve uma discípula, chamada discípula de Abduchim, Rosélis von Sass. Então, ela, juntamente com alguns outros discípulos, ela que trouxe a ordem aqui para o Brasil. Para o Brasil. Exatamente. E o que diz esse livro, essa mensagem na Luz da Verdade, que foi transcrita em livro? O que diz basicamente este livro aí? Exatamente. A mensagem do Graal, ela fala sobre os mistérios da vida, né? Da criação, da origem do ser humano, tá? Para onde ele vai, qual o objetivo dele na Terra. Ele busca esclarecer todos os mistérios materiais e espirituais, principalmente espirituais, né? De Deus, do reino divino, do reino espiritual, do Santo Graal, todas essas coisas, né? E o que a obra diz, por exemplo, de como tudo começou? Como tudo começou? O que a Ordem do Graal diz? Não é bem a Ordem do Graal. A Ordem do Graal, ela é uma entidade, né? Que é uma editora e entidade. A mensagem do Abduchim, né? Abduchim. Exatamente. O que a mensagem do Abduchim diz sobre a criação do universo, aí, o início de tudo? Perfeito. Então, Deus, no princípio, era único, era um único ser. Então, ele manifestou uma vontade dele de formar criações, formar seres, né? A partir daí, ele criou o seu próprio reino, vamos dizer, particular. A partir daí, ele ampliou para o reino divino, tá certo? Então, e depois do reino divino, passou para a criação espiritual. Então, a Bíblia cita a criação, se refere à criação espiritual, que nós, seres humanos, estamos incluídos, né? Tá certo? Nós somos espíritos, então. Nós somos espíritos. Quando fala espírito e alma, é a mesma coisa? Não, não é. A alma é um corpo intermediário, chamado de matéria fina. Vamos dizer assim, metafísica, vamos dizer assim, né? Enquanto que a essência nossa é espiritual. Então, nós surgimos, né? Lógico, eu falo conforme minha compreensão e interpretação da mensagem. A alma seria uma espécie de uma camada intermediária entre a carne e o espírito, seria isso? Sim, exatamente. Exatamente. Porque nós saímos do reino espiritual como sementes espirituais inconscientes. Então, para se tornar conscientes e ser um servo útil, né? A vinha do Senhor, a necessidade de ter essa autoconsciência. E para nós surgimos da última camada do reino espiritual. Então, nós éramos, vamos dizer assim, muito fracos para nos tornarmos autoconscientes. Então, o único caminho que restou para nós é a descensão para os reinos materiais, para, através das encarnações, podermos aspirar para a autoconsciência espiritual, dando direito a retornar para o paraíso espiritual mais conscientemente. Seria como se fosse uma escola ali. Você começa ali na primeira série, depois vem a segunda série, e aí você vai fazendo as provas. Isso. E vai passando para a próxima fase, é isso? Exatamente. É exatamente isso aí que diz a mensagem do Abduchim. Exato, exatamente. Antônio, na Luz da Verdade também, o que ele fala da maldade dos homens? Cita alguma coisa sobre a maldade? O ser humano é tão mau assim? Não. Ou ele é melhor do que isso que a gente vê? A essência do ser humano é perfeita, né? O espiritual, tudo. O mal aconteceu justamente por causa da vinda do arcanjo Lúcifer.
Porque o arcanjo Lúcifer foi enviado para a criação material com a finalidade de ligar o ser humano, vamos supor, o raciocínio, o intelecto do ser humano na matéria, para que ele pudesse realizar obras aqui na matéria. E esse mal é um aprendizado também. Ele serve de aprendizado também. De aprendizado. Mas, na verdade, como que se diz? O Lúcifer, na realidade, ele não é um mal. Ele colocou um princípio errado, vamos dizer assim, fora da vontade de Deus, fora do amor de Deus. Por quê? Porque o arcanjo Lúcifer foi originário do reino divino. Então, quando ele... É o anjo caído, né? Que eles falam, né? Anjo caído, né? Exatamente. Quando ele adentrou o reino espiritual, ele por causa da distância de Deus, ele começou a ter a vontade própria. Então, ele, em dado momento, achou que ele era o dono aqui da matéria, coisa e tal, né? Então, eu que tenho a missão de colocar o raciocínio para o ser humano. Então, eu vou fazer a meu modo, tá certo? E deixou de se sintonizar no amor de Deus, na vontade de Deus. E começou a ter as suas próprias vontades, né? E colocou o princípio das tentações, todas essas coisas. E foi a partir... Ação e reação. Isso. A lei da ação e reação. A lei da ação e reação é uma lei da criação, né? Sempre existe isso. Né? Essa é a lei da criação. Da criação. Mas eu digo a ação e reação da maldade, né? Assim. A pessoa faz com você, você vai lá e dá o troco, né? Exatamente. Essa não, essa é do Lúcifer. É do Lúcifer. Você tem que... Então, o mal partiu dessas tentações, quando o homem começou a cair nessas tentações. Né? Agora você disse, né, que Lúcifer ficou distante de Deus e aí ele começou a tomar, fazer conforme as suas vontades. Exato. Isso aí não se parece muito com o próprio ser humano mesmo? Que quanto mais longe de Deus também, ele acaba fazendo coisas absurdas, né? Quanto mais longe de Deus, ele acaba fazendo coisas que ninguém acredita que um ser humano possa fazer. Não está muito parecido isso daí? Na verdade, nós estamos... mesmo nossa origem espiritual, mesmo assim está bem distante de Deus, porque Deus vive no reino divino, né? O reino espiritual já faz parte da criação. Agora, para nós, seria o ápice, né? Então, tudo lá é perfeito, né? Então, o erro só podia ocorrer aqui na matéria, né? Muito bem. Agora, nossa essência é sempre correta, né? E desde a gente tende para o amor, para o bem. Para o bem. O ser humano tende para o amor, para o bem. Exatamente. Só que ele precisa buscar isso daí. Tem que buscar. Então, no início das nossas encarnações aqui, que na verdade ocorreu há 3 milhões de anos, aí eu explico tudo que está na obra, né? Essa lei da evolução das espécies, ela está correta com relação à matéria, mas não com relação ao espírito, né? Porque a nossa essência é espiritual, mas nós tivemos que encarnar numa espécie de primata evoluído ao máximo aqui na Terra. Então, a semente espiritual adquiriu uma alma e depois ela encarnou aqui na matéria. Mas ela teve que encarnar em um corpo animal, de um primata preparado para isso. Isso ocorreu há 3 milhões de anos. Então, havia etapas de evolução. Então, aproximadamente dos 2 primeiros bilhões de anos, tudo ia bem na nossa evolução, né? Nós éramos mais intuitivos, nós não usávamos o raciocínio, o intelecto. Mas tudo na criação é progressivo, é evolutivo. Então, se ficar parado, ela estabiliza e retrocede, vamos dizer assim. Então, justamente por causa disso, Deus enviou Lúcifer para ativar o nosso intelecto. Dar um chacoalhão, no ser humano ali. Exatamente. E para nós realizarmos obras e nos tornarmos os senhores da criação material. Tá certo? Então, é esse o objetivo. Agora, e todo esse tempo a gente vem galgando andares aí. Exatamente. Você acha, na sua opinião, você acha que o ser humano só tem melhorado? Porque a gente vê cada coisa absurda acontecendo aí. Sim. Mas na sua opinião, ao longo dessa evolução, você acha que o ser humano está evoluindo realmente? A evolução sempre existe. Agora, por exemplo, intelectualmente, nós evoluímos muito. Intelectualmente? Então, intelectualmente. Agora, a partir desse momento que nós privilegiamos a intelectualidade, nós esquecemos da parte espiritual.
Então esse foi o maior Quando se erro. fala de intelectualidade, remete-se à matéria, é isso? É a matéria, Remete-se à matéria. Propriamente o nosso cérebro adquirindo capacidades maiores para realizar obras aqui Seria na o matéria. racional, seria o racional. Racional. Seria o lado do cérebro racional, Exatamente. não aquele lado do cérebro intuitivo. Intuitivo, exatamente, em oposição ao intuitivo. Então o Abdruchy explica que a sede da nossa intuição é o cerebelo, que é o cérebro posterior, que fica atrás do cérebro, né? Posterior. E ele foi atrofiado, porque a partir do momento que nós começamos a nos encantar com as realizações materiais, nós deixamos de lado o espírito, gradualmente. E de tal forma que o cerebelo se atrofiou, porque o cerebelo é uma nossa antena que nos liga à nossa essência espiritual. E o cérebro posterior, ele é ligado à matéria grosseira, é para nossas realizações aqui na matéria, nas nossas obras. E foi essa a missão de Lúcifer, ativar o cérebro. Mas como ele saiu da vontade de Deus, ele quis incutir no ser humano só a parte cerebral, tá certo? E aí aquela parte espiritual, a intuitiva, acabou ficando em segundo plano. Exatamente. Para aqueles que desenvolvem um pouquinho mais, não. Mas esse desenvolver um pouquinho mais ainda está muito aquém do que o ser humano pode ainda executar aí com o seu cérebro, não é isso, Antônio? Porque o Lúcifer, ele tinha que ser um jardineiro bondoso aqui na criação. E ele não se tornou, ele tem que ser paciente e bondoso. Porque o ser humano, no início, que nem uma planta tenra, ela tem que ser protegida, né? Para encarar os vendavais, todas essas coisas. E ele não quis esse tipo de coisa, né? Então, você, vou jogar as tentações para o ser humano. Se ele passar pelas minhas tentações, ele vai se fortalecer e vai ascender. Mas quem cair nas minhas tentações vai cair. Tá certo? Ele jogava ali exatamente. Ele jogava umas armadilhas ali, ó. Tá aí, ó. Tem armadilha para você. Se você passar, você segue na próxima fase. Senão você vai se ferrar literalmente, é isso? E ele deu até um exemplo, o assim fala, que o Lúcifer se tornou um bode na criação. Porque o bode que ele faz? Ele vai comendo todos o mato, vamos supor, todas as plantas, enfim. Ele não faz distinção entre folhas de árvores fortes. Por isso a imagem do bode associada a Lúcifer. Também, eu acredito que sim, exatamente. Porque ele não tem paciência, não protege as plantas tenras, assim, então ele vai arrastando tudo. Isso daí está todo nesse livro, A Luz da Verdade. A Luz da Verdade. No livro também, o Antônio César, ele diz aqui, o Abdruchy, ele diz aqui que o ser humano pode atingir vibrações mais altas por meio dos pensamentos, palavras e ações. Exatamente. O que ele quer dizer com isso? Ele fala sempre uma frase: mantenha puro o foco dos seus pensamentos, e com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Porque tudo vem do pensamento. Qualquer ação, isso não existe que o ser humano nasceu ruim e tal, é tudo do pensamento. Qualquer mal obra do ser humano, ou também boa, vem do pensamento. Se a gente pensar positivo, a gente atrai coisas positivas, é isso? Certeza. É assim que funciona? Com certeza. Se a gente pensar negativo, aí vem aquela tempestade que não acaba mais. Exatamente. É assim que funciona. Sempre com boa vontade, tá certo? Esse é o caminho nosso, né? A Ordem do Graal, ela tem unidades aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Jundiaí tem alguma coisa da Ordem do Graal, não? Não tem. A sede fica em Embu das Artes, tá? A Ordem do Graal na Terra. Eu pertenci um pequeno período, de 91 a 94. Mas eu continuei estudando todos os livros, né? Até hoje, né? Mas apenas não frequentei mais. Mas a finalidade principal da Ordem é difundir a mensagem do Graal, não propriamente ter essa frequência de pessoas, né? Isso depende das condições da pessoa, né? Porque na vida corrida, tem muitas vezes a pessoa não pode frequentar. Frequentar, se dedicar mais. Porque existem as devoções lá, tem um templo. São chamados de templos, é isso? Ela tem uma sala de devoção, tem um templo do Graal, quando as pessoas se reúnem normalmente as devoções dominicais, matinais, dominicais, né?
Eu participei de algumas revoluções na época. E tem algumas subsedes, por exemplo, Campinas tem também, e algumas, Franca, no sul do país tem Gravataí, Santo Ângelo, Curitiba, Apucarana, Fortaleza e Cuiabá. São essas subsedes que tem da Ordem do Graal, né? Agora, a mensagem do Graal, ela é impressa em 3 volumes. Foi o que a Abduchin deixou, né, para a gente. Ela tem 2 editoras que imprimem em 3 volumes, que é a Ordem do Graal, que imprime só em português, e tem do Movimento do Graal, que é da Europa, que fica a sede em Stuttgart, na Alemanha. Na Alemanha. Isso, que ela tem o direito da mensagem do Graal, né? Das publicações. Da publicação para todos os idiomas, vamos dizer assim. Então, ela imprime atualmente em 22 idiomas. Né? Não só os principais, como tem árabe, chinês, toda a mensagem do Graal, né? Eu perguntei para você o que a Luz da Verdade falava sobre de onde viemos. Agora, para onde vamos? Fala também? Se nós fizermos tudo corretamente, nós vamos retornar para o paraíso, porque essa é a nossa última meta. Vivemos eternamente no paraíso espiritual. Paraíso é aquela menor distância com Deus, Deus Supremo. Eu não digo que é menor, porque ainda está muito distante de Deus. Ainda assim, muito distante. Mas para a nossa origem é a perfeição, é o máximo. Tá certo? É aquilo lá, nós sempre, tudo evolui, mas a espécie não muda. Por exemplo, nós somos a nossa origem espiritual. A essência é nossa espiritual, então não vai mudar. A gente vai evoluir, vai adquirir conhecimento, tudo evolui, as criações, tudo, mas a essência não muda. Por exemplo, o animal, ele sempre vai ser animal. A essência dele é ideal, vamos dizer assim, ele sempre vai ser. Vai evoluir também, mas ele não é espiritual. Tá? Agora, por exemplo, os seres divinos são divinos, tá? Na esfera divina. Então a essência não muda, mas sempre evoluímos. Então o ponto máximo nossa finalidade é voltarmos para o paraíso. Vivemos eternamente. Para nós não tem nada melhor do que isso, né? Agora, quando nós decaímos, nós vamos para o inferno. Nós perdemos porque a nossa construção espiritual foi errada. Entendeu? Então a Ordem do Graal, ela prega, então, céu e inferno. É isso? Céu e inferno. Agora, eu só sempre falo um detalhe, não é a Ordem do Graal, é a mensagem do Graal. A mensagem do Graal. Vamos falar corretamente aí. A mensagem do Graal, falada através da Luz da Verdade, que é essa obra do Abduchin. Exatamente. A Ordem do Graal é uma entidade editora, que ela imprime os livros e reúne os adeptos da mensagem do Graal. Ela tem essa finalidade, né? Antônio César, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cidade. Se tiver alguma coisa que eu não te perguntei, se você quiser acrescentar, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessas mensagens, sim, claro, da Ordem do Graal na Terra, a mensagem do Graal, do Abduchin, com essa publicação na Luz da Verdade, como é que pode conhecer todo esse material? É só acessar o site. Existem 2 sites, né? O site da Ordem do Graal é www.graal.org.br e tem a da mensagem da outra editora, que veio da Europa, né? Que é isso aqui. É www.mensagemdograal.com.br. Já está até traduzido aí. Isso aí já está até traduzido aqui para português. Exatamente. E, então, também ela tem a sede aqui em São Paulo, né? Do Movimento Graal, que veio da Europa. Então tem essas 2 editoras da mensagem do Graal. Agora eu também tenho minha página do Facebook, que eu divulgo essas informações espirituais. Eu trato muito tempo, principalmente da mensagem do Graal. Eu falo sobre o grande cometa, o juízo final, enfim, todos esses temas eu abordo. Os 3 dias de escuridão. Qual que é o endereço da sua página no Facebook? É o meu nome completo, que é Antônio César com S Domingues Edo, H-E-D-O. Antônio César Domingues Edo, com H. Com H. Antônio, muito obrigado, um ótimo dia para você. A todos, muito obrigado pela atenção.
Antônio César Domingues Edo, espiritualistas, ele já pertenceu à Ordem do Graal, falando sobre a busca pela resposta da existência. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.